Bom dia, nós estamos aqui para mais uma palavra de Deus. Queridos, eu tenho desafiado, através desse maná, a buscar uma vida de oração e consagração diante do Senhor. O mundo está em guerra. Nós estamos em guerra, amados. Nós estamos em guerra. Essa guerra já iniciou a partir da queda do homem lá no Éden, ok? Já iniciou lá. Está intensificando cada vez mais, essa guerra está intensificando dia após dia, momento após momento. E Jesus deixou claro, quando ouvirem rumor de guerras, pessoas se apostatando da fé, não é o fim, mas é o princípio das dores. O princípio das dores já começou, já tenho falado isso várias vezes. E o que Deus tem me colocado no meu coração esse ano, querido, que é onde fazer uma faxina, fazer uma limpeza espiritual. Eu tenho falado muitas e muitas vezes quantas e quantas coisas a gente tem dentro de casa tomando espaço sem necessidade. Não tem necessidade, mas muda de lugar, aqui para lá, daqui para lá, mas não usa. E assim é com roupa, é com tudo na vida. E quanta coisa tem entulho dentro do nosso coração, está aí incomodando, a gente não tira. Nós não tiramos. Então é necessário fazer uma faxina, porque Jesus está voltando, a volta do Senhor é iminente. Todo está trabalhando para que verdadeiramente o retorno de Cristo seja feito. E o Senhor tem pressa. O Senhor está com pressa, querido. Por isso não devemos mais ficar à deriva do que está acontecendo. Precisamos tomar posicionamento em oração, em clamor diante do Senhor. Nós vamos ver aqui agora, a partir do versículo 19 do capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, porque é a primeira vez aqui os seguidores do caminho são chamados de cristãos, lá em Antioquia, a região de Éfeso. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, chipros, sirenes, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estavam em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. E quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor, com o propósito do coração. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo, de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Presta atenção. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Deu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinavam muita gente em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Acabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar que cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, e que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por meio de Barnabé e de Saulo. Aqui já está na conversão de Saulo. Saulo já, de um perseguidor, passou a ser um grande anunciador da palavra de Deus. Realmente se tornou, das mãos do Senhor, um instrumento. Um instrumento. É o que nós precisamos se tornar, querido.
um instrumento na mão de Deus. Nós não podemos mais levar o evangelho como se fosse uma brincadeira. Nós vemos, infelizmente, a gente está vendo isso acontecer no Brasil e no mundo. As pessoas tratam o evangelho como... Hoje tudo vale na igreja, tudo vale. Não tem mais pecado. Não existe mais pecado. Pode fazer o que quiser, está tudo certo. Os pastores, bispos, muitas vezes têm medo de falar que aquilo está errado, de perder membro. Que eles não estão aqui para segurar membro na igreja, estamos aqui para falar a verdade. Falar o que é certo e o que é errado. Aqui o homem cheio de Espírito Santo. Aqui nós vemos que Barnabé é cheio do Espírito Santo e de fé. Quando nós temos essa atitude, quem vai trazer as pessoas para a igreja é o Espírito Santo, é o próprio Deus que vai enviar as pessoas para a igreja. Não adianta ficar passando a mão na cabeça de pessoas que não querem compromisso com o evangelho. Não passe a mão na cabeça. Não, ou exorta com amor. Se ele converter, converteu. Se não converteu, paciência, querido. Não é compromisso nosso. Nem foi de Jesus. Compromisso nosso é anunciar a verdade como ela é. Pastor, o senhor não comete erro, queridos? Eu acho que estou mais errado que vocês, mas eu busco todo dia a presença do Senhor. Todos nós estamos sujeitos a erros. O único que não estava sujeito a erro foi o próprio Jesus. Do mais todos estamos sujeitos a erros. E quando a gente fala assim, não, comigo isso nunca vai acontecer, aí que a gente está sendo uma pedra para Satanás derrubar. Então, por isso que Jesus falou, vigia e ora. Vigia e ora. E aqui os discípulos, como instrumento na mão de Deus, anunciavam com ousadia a palavra de Deus, sem medo. Ensinando essa semana, né, na segunda-feira, a escola de discípulos, se tu quiser participar comigo, me dá um toque, eu te coloco ali na lista, tu vai participar comigo dessa escola. E eu estava falando ali exatamente que muitas e muitas vezes, querido, a gente se apresenta diante de Deus como um mendigo, sabe? Nós temos que entrar no Santo do Santo com ousadia, com determinação, crendo que o Senhor, Ele é todo-poderoso. Ele ouviu a oração de Cornélio, ouviu a oração de Cornélio. Saulo, um perseguidor da igreja, foi transformado pelo Espírito Santo. Não existe causas, não existem situações que sejam impossíveis aos olhos de Deus. Agora, para que isso aconteça, querido, para que nós venhamos a ter uma nação justa, para que a gente possa ter a família restaurada, nossas crianças sendo respeitadas, para que os pais tenham a autoridade de ensinar e educar seus filhos. É imprescindível que venhamos a ter uma vida consagrada no altar, em jejum, oração e clamor, bombardeando os céus. Eu tenho convidado a igreja que de sexta-feira eu faço aqui nossa vigília de oração, uma hora só. Não aparece ninguém quer saber de orar. Agora, se eu fizer aqui, olha, fazer uma sexta-feira, fazer um churrasquinho aqui, fazer uma confraternização, eu tenho certeza que traz pai, traz sogro, traz sogra, traz sobrinho, traz avô, traz neto, traz todo mundo. Capaz de lotar aqui que não tem espaço. Mas como é para orar, ninguém vem. E mesmo assim, abrindo o canal, colocando o canal, para as pessoas entrarem ali online, sem sair da sala da tua casa, orar ali comigo por uma hora. Não torna. Eu não fico assustado com isso, porque Jesus, quando falou assim, a minha alma está angustiada, separou 3 para estar orando com ele. Pedro, João e Tiago. Quando Jesus ele fala, vou distanciar um pouco e volto, quando ele volta, vê os 3 fazendo o quê? Dormindo, roncando. Orar, querido, é uma guerra espiritual contra a nossa carne.
Por isso que Paulo fala, nossa guerra não são carnais, são poderosos em Deus. É imprescindível uma igreja, uma família, ter vida de oração. Cornélio, um centurião romano, ele e a família oravam. Tu não quer ir para a igreja, querido? Reúne com a tua família, ora, deixe de ser preguiçoso, deixe de ser vagabundo. Me perdoe a expressão, mas deixe de ser vagabundo, acomodado. Ou aquela, que nem aquela planta lá que existe, ora para o nobre, né? Fulano, ora por mim. Ô, pastor, ora por mim. Ora você também. Eu preciso de oração, claro que eu preciso, querido. Muitas vezes eu clamo. Fulano, ora por mim, que Jesus também pediu isso. Eu muitas vezes vem a aflição da alma. Vem a aflição da alma. Agora nós não podemos ser acomodados. Chega. Ou a igreja levanta e se posiciona, ou ela vai apanhar em muito. Então a gente vê aqui que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, ou seja, porque eles tinham a marca de Cristo. Quem diz que é cristão precisa carregar a marca de Cristo. Se tu diz que é cristão não tem marcas, querido, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.